aqui a gente chega, talvez, um dos dias mais importantes, e aí a gente vai criar o nosso protótipo em si. O quinto dia, então. Olha só, pô, a gente tem um dia só para criar um protótipo. Só que a gente tem insumos bons o suficiente para criar esse protótipo, que a gente já vem, de certa forma, afunilando e desenhando bem, né, o que a gente quer fazer nesses primeiros 3 dias, tá? Então, o que vai acontecer? A gente já tem, né, os elementos que a gente vai escolher para ter no protótipo, em si já temos o nosso storyboard, agora sim, de fato, a gente começa a colocar a mão na massa. E aí, aqui nesse ponto, por mais que o livro diga não precisa ter um profissional de designer, tem várias ferramentas que dá para a gente criar protótipo, aí a dica aqui é, sempre que possível, traga um designer, traga um profissional de UX, enfim, porque vai usar uma ferramenta tipo o Figma da vida, que consegue fazer transição de telas, vai ficar mais rico, vocês vão conseguir ter respostas melhores, tá? Mas como é que funciona a prototipação em si, galera? A dica do livro é finja, vamos fingir que a solução está pronta. E aí aqui é outro desafio. É um protótipo, mas ele tem que simular o máximo possível da realidade. Esse é o grande desafio. Então não é para ser um protótipo gigantesco. É para ser um protótipo que seja bom o suficiente para a gente validar o que a gente quer. Não pode ser uma coisa muito porca, que de alguma forma, né, não permita a gente testar a usabilidade ou o valor do produto, né? Mas também na ideia que não seja uma coisa já de layout final, quase que o software em si, porque não vai ter tempo hábil para fazer isso. Né? Então, assim, a mentalidade de protótipo, tá? Do perfeito para apenas o suficiente. Da qualidade de longo prazo para a simulação temporária. O protótipo deve ser criado, isso é triste de dizer, tá? Mas o protótipo deve ser criado com a seguinte mentalidade, que eu crio ele vai, às vezes, né, vai ficar super bacana, eu vou achar ele lindo, é meu filho, mas eu tenho que ter a mentalidade que eu vou criar ele para jogar ele fora depois. Eu tenho que criar algo que eu possa jogar fora, que eu não me apegue, que eu jogue fora depois. É importante vocês já instruírem a turma a criar dessa forma, tá? Para não viajar muito e não se perder na hora do protótipo. E por que a gente não sai prototipando, galera, sem antes fazer o storyboard aqui? Porque fica muito difícil no momento que. Ó, esse passo do storyboard é importante, tá? Porque o pessoal começa a criar o protótipo, começa a se empolgar e começa a colocar um monte de coisa fora do escopo. E aí aquilo já. Ah, não, mas olha só. Tá, mas a gente fez a tela aqui. Tá, mas não seria bacana ter um menu lateral aqui? Mas ninguém falou de menu lateral ali na hora da decisão, na hora da votação. Aí a galera já quer meter um menu lateral, já quer meter um vídeo ali no protótipo. Não, não é isso. Em cima do que a gente decidiu ali, né, de todo o processo que a gente fez nos 3 primeiros dias, escrevam qual o caminho feliz aqui que o usuário vai validar na hora da utilização do protótipo, tá? Então, muito importante aquele passo ali. Qualidade nem muito alta, nem muito baixa, mas o ideal, tá? A gente chegar no equilíbrio. Características do protótipo. Você pode fazer um protótipo de qualquer coisa. Então, isso, a Design Sprint, a dinâmica define bem. Qualquer coisa é prototipável. Protótipos são descartáveis, é o que eu mencionei para vocês, tá? Talvez isso daqui seja uma das coisas mais importantes. Construa o bastante para aprender e só. O protótipo deve parecer real, ou seja, ele tem que simular o máximo possível próximo da realidade. Outra dica: a reação do usuário será uma pepita de ouro. Os feedbacks valerão centavos. Olha que interessante. Olha a analogia que a gente já faz com tudo que a gente viu, por exemplo, naquela aula com o Daniel de entrevistas com o usuário. Feedback, aqui no caso, está relacionado a não gostei, adorei, achei bacana. Isso tudo remete à opinião, né? E opinião, quando a gente fala de produto, é o que menos importa. Lembra, né? Agora, a reação do usuário. Pô, mostrei um protótipo aqui e a Sheila vai usar o protótipo. Daí a Sheila começa a usar, né? Então, Sheila, então nessa tela aí você tem que fazer tal tela e ela vai fazer uma cara bacana assim, né? Uma cara de surpresa. Pô, isso é uma reação. Ela não está emitindo uma opinião, foi algo natural dela. A reação da pessoa demonstra se de fato ela gostou ou não do que ela está utilizando, tá? E aí vocês vão entender por que essa dica é importante na sequência. Tendo essa dica, galera, a gente vai criar, a gente tira o dia inteiro para criar o nosso protótipo, tá? O dia inteiro. Tá, Jonas, mas o designer vai criar no Figma. E o resto do time, o que faz? O resto do time vai participando da criação em conjunto com o designer, tá? E aí, assim, até então a gente dividiu em grupos, as pessoas fizeram separadas, o protótipo é um só. É um só. Então, vai se criar um único protótipo com tudo que foi discutido ali anteriormente. Qual a situação que a gente vai ter mais de um protótipo? Se vocês estão ligados aí. Pode existir quando a gente estiver trabalhando em mais de um problema, né? Lembram, né? Que aqui eu mencionei, ó, aqui a gente está trabalhando em cima de um único mapa, de uma única jornada. Às vezes a gente vai trabalhar em cima de 2 ou 3. A gente vai ter 2 ou 3 protótipos diferentes, tá?
Aqui no caso, o que a gente fez? Ó? A gente criou na dinâmica lá um storyboard, tá? Aqui era um espaço que tinha para o storyboard, tá? Para os times escolares, o seu storyboard, só que aqui a gente já trouxe exatamente os passos que a gente faria na entrevista com o usuário. Isso é uma coisa importante de vocês fazerem também, tá? E isso daqui o livro não diz, galera. Isso daqui, por experiência própria, a gente acabou desenhando, tá? E aí vocês vão ver como é importante a gente definir isso daqui. É um roteiro para entrevista. É importante criar esse roteiro de entrevista, tá? Mas beleza, vamos imaginar que então a gente investiu o quarto dia na criação do protótipo e tal, criamos nosso protótipo. E aí, tendo o protótipo criado, no quarto dia a gente encerra o que a gente tem de entregável no quarto dia, que é o protótipo. E aí vamos para o último dia, já para ir encerrando a nossa dinâmica aqui. O teste, ou seja, a validação do protótipo que a gente criou.